Oi, como vocês estão? Tudo bem? Então, crianças, hoje a gente vai conversar na nossa aula de ciências sobre o Dia do Meio Ambiente, que é dia 5 de junho. E esse dia é o dia que nós tiramos para refletirmos sobre como são as nossas atitudes em relação ao meio ambiente. Quando a gente fala em cuidar do meio ambiente, a gente está falando em cuidar de nós mesmos, porque nós vivemos no meio ambiente. Então precisamos sempre ter muito cuidado, muito carinho com o lugar e com o planeta em que nós vivemos. O meio ambiente é englobado por muitas coisas: ar, água, as florestas e os animais. E nós precisamos ter muito cuidado com tudo isso. E esse cuidado com o meio ambiente, ele pode acontecer com pequenos gestos que nós fazemos. Por exemplo, não poluir o ar, não poluir a água, nem os oceanos, não colocar fogo nas matas e nas florestas e cuidar bem dos animais. O ar, ele é constantemente poluído, com escapamento de carros, com a fumaça que sai das queimadas das florestas e também a fumaça das indústrias. Toda essa fumaça torna o ar tóxico. O que é um ar tóxico? É um ar venenoso que faz muito mal para a nossa saúde e para a saúde do nosso planeta também. Então nós precisamos muito ter cuidado com o nosso ar, porque ele é um dos bens mais preciosos que nós temos, porque nós precisamos do oxigênio para sobreviver. Nós precisamos também cuidar dos rios, porque é deles que sai a água que nós usamos para tomar banho, para cozinhar e para beber. Vocês sabiam que o ser humano ele não consegue ficar uma semana sem tomar água? Ele morre. Ele consegue ficar uma semana sem se alimentar, mas sem tomar água ele não consegue. A água é um dos bens mais preciosos que nós temos, se não for o mais precioso. Quando a gente fala em mata, nós estamos falando das nossas florestas e das nossas reservas ambientais. A Serra de Caldas ela é uma reserva ambiental e lá nela vivem muitos animais, muitas aves, muitos répteis, alguns felinos e nós precisamos ter muito cuidado com a serra. Precisamos ter muito cuidado não colocando fogo nela. As pessoas às vezes colocam fogo e não têm noção do mal que elas podem fazer. Quando a mata pega fogo, os animaizinhos não têm lugar para morar. É como se alguém colocasse fogo na sua casa. Você vai perder sua casinha. O animal também, ele vive lá é a casa dele. Então nós precisamos ter muito cuidado com as queimadas. Ter muito cuidado. Se você estiver passando em algum lugar e você perceber que está começando uma queimada, você chama um adulto para poder apagar enquanto ela está no início, que é mais fácil, ou então ligar para o corpo de bombeiros para poder apagar aquele fogo antes que ele se alastre e devaste toda a nossa natureza e toda a nossa serra. E por último, a gente vai falar dos animais. Os animais, eles são muito importantes para a harmonia do nosso planeta, porque eles são responsáveis, por exemplo, por espalhar sementes. O passarinho, quando ele come uma frutinha, ele deixa a semente cair no chão e daquela semente nasce uma nova árvore. Então os animais são muito importantes. Quando começa a matança de alguns animais, desequilibra toda a nossa natureza, desequilibra o nosso meio ambiente. Então precisamos também não ser cruéis com os animais. Quando o animal invade a nossa casa, antes disso acontecer, nós invadimos o território dele. Eles não são maus, eles são inocentes, eles não entendem, eles não pensam como seres humanos. Então, quando a gente encontra algum animal perigoso na nossa casa, vamos dar o exemplo de uma cobra, a gente deve chamar também o IBAMA ou a polícia florestal para que eles resgatem esse animal e soltem ele no lugar seguro para ele e para nós também. Não é certo sair matando todos os animais, tá certo? Agora nós vamos ver 3 coisas que nós fazemos nas nossas casas que são terríveis para o meio ambiente, que devastam e que machucam o planeta Terra. Primeira coisa, vamos assistir? Óleo? Ah, não dá para aproveitar esse óleo. Ah, joga na pia.
Gente, essa dona de casa jogou óleo na pia. Quando nós jogamos a gordura na pia, essa gordura ela escorre para a rede de esgoto. Futuramente ela vai cair em algum rio e do rio ela vai para o mar também. Quando a gordura cai na água, se você pegar uma gotinha de óleo e pôr num copo de água, você vai ver que ela cria uma camada em cima da água. Quando esse óleo se acumula no rio, ele forma uma camada densa em cima do rio. Então, os animaizinhos que moram no rio, que moram nos lagos, eles morrem por falta de oxigênio. Então, a gente deve sempre buscar guardar o óleo de maneira correta. Como que eu posso fazer? Toda vez que sobrar óleo de fritura, nós devemos colocar numa garrafa PET e guardando e futuramente fazer sabão ou doar para alguém que faça sabão. É uma maneira maravilhosa de reciclar o óleo usado e o sabão fica, ó, muito bom, tá bom? A tia vai deixar aqui depois a receita de um sabão caseiro que a gente pode fazer com óleo, aí você mostra pra mamãe, tá bom? Outra mania que nós temos e que faz muito mal para o meio ambiente, principalmente para o ar que nós respiramos, é o hábito de colocar fogo no lixo. E o nome dela é Jennifer! Eu encontrei ela no Tinder. Ai, que preguiça! Ah não, eu não vou varrer isso não, vou juntar isso não, eu vou pôr em saco também não, eu vou botar fogo. Mais rápido. Por favor, não coloque fogo no lixo. O lixo tem que ser juntado, colocado num saco e mandado para a lixeira, que aí o caminhão vai recolher. Nós não podemos colocar fogo. Quando você coloca fogo no lixo da sua casa, você polui o ar que nós respiramos e você piora a qualidade dele muito. Aqui na nossa região, no Centro-Oeste, nessa época, entre o mês de maio até final de setembro, outubro, quando começa o tempo das chuvas, o nosso clima é muito seco. Incomoda o nariz, a gente sente o nariz mais coçando, ardendo, a gente sente a garganta seca e tem dificuldade de respirar. Muitas mães compram um umidificador, aquele aparelhinho que sai parece uma fumacinha, mas na verdade é água para melhorar o ar do seu quarto. Outras colocam uma toalha úmida na beiradinha da sua cama e de manhã a toalha tá dura, sequinha, porque o nosso ar não está com uma qualidade boa. Agora imaginem vocês, o clima seco, vento, e aí a pessoa coloca fogo no lixo, não pode de jeito nenhum. E esse fogo fica saindo aquelas faísquinhas e a faísca de fogo ela é leve, leve, leve. Aí o vento leva essa faísca do fogo lá do seu quintal e voa, voa, voa e cai lá na serra e começa uma queimada. A maioria das queimadas começam porque a pessoa colocou lixo no seu quintal. Nós não podemos ser pessoas preguiçosas. Para cuidar do meio ambiente, eu não posso colocar fogo no lixo. Para isso existe o caminhão de lixo, para isso existe o saco de lixo, ok? E por último, nós temos que ser mais carinhosos e cuidadosos com as nossas ruas. Quantas pessoas ainda hoje jogam lixo no chão? Passa de carro, tá tomando uma água, puf, joga o lixo pela janela. Tá andando na rua tomando refrigerante, puf, joga lixo pela janela. Não faça isso. Olha o que essa senhora fez. Viram? Jogou o lixo no chão. Sabe o que acontece com esse lixo? O dia que vier uma chuva, a água da chuva vai levar esse canudo e essa garrafa para um bueiro. O bueiro leva a água para o esgoto, para os rios. E esse lixo todo, esse plástico todo que a gente joga no chão, ele vai boiando nos rios, vai para os mares, porque todo rio deságua no mar. Vocês sabiam, né? E aí esse lixo vai para lá. Aí o que acontece? Os animaizinhos, os golfinhos, as tartarugas, os tubarões, os animais marinhos acham que essa garrafa é alimento e comem. E logo, logo eles morrem por causa de um lixinho. Então muitas vezes a gente pensa, nossa, mas uma garrafa que eu joguei aqui não tem problema. Tem sim, porque vai juntar a sua garrafa com a garrafa das pessoas das outras cidades, com a garrafa do amigo, do vizinho, do colega, e vira aquele lixo, aquele tanto de lixo no mar e mata os animais marinhos. Então, crianças, esses são exemplos de pequenas coisas que a gente pode fazer
para preservar o meio ambiente. E comemorar o Dia do Meio Ambiente é isso, é ter consciência de jogar o lixo no lugar certo, de preservar as nossas águas, preservar o ar que respiramos, preservar os animais, cuidar do lugar que a gente vive. O homem é o único animal que destrói a sua casa, que é a terra. Então que a gente possa ter mais cuidado, mais zelo com o nosso ambiente, com a terra que é a nossa casa, ok? Beijo para vocês, até a próxima!